Boa tarde, paz do Senhor Jesus a todos. Vamos meditar junto na palavra do Senhor. Hoje eu acordei com uma palavra no coração e quero compartilhar com vocês essa palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo do 6 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra maravilhosa, né? E eu estava meditando nesta mensagem hoje sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o fim. Jesus se despiu de toda a sua glória, para que eu e você tivéssemos vida hoje. Quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem para ser perfeito, sem pecado, e para que não morresse. A morte não era para nós. Mas depois da desobediência lá no Jardim do Éden, o pecado entrou em toda a humanidade. E Jesus foi o único cordeiro que Deus enviou ao mundo para que todos nós viéssemos olhar para a cruz. E para que nós viéssemos olhar para a cruz e entender o sacrifício de Jesus naquela cruz. Quando Jesus deu o seu último suspiro naquela cruz, Jesus clamou em alta voz e disse: Pai, está consumado. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, o véu do templo se rasgou, de cima a baixo, e houve treva sobre a terra. O sol se enegreceu, a terra se escureceu. E aquele povo que estava ali, eles creram que verdadeiramente aquele homem que foi colocado naquela cruz, ele era o Filho de Deus. E diz a Bíblia que quando Jesus expirou naquela cruz, que o véu se rasgou, muitos sepulcros se abriram, e muitos que foram mortos, santos de Deus, se ressuscitaram ali. Muitos se ressuscitaram. E nós, irmãos, nós temos que crer nesta palavra. Não somente crer, mas receber no nosso coração e confessar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Lá em Romanos está escrito que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos para a salvação. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu costumo comparar essa palavra com um casal de noivo, quando vai ao cartório para se casarem ali diante do juiz.
nós fazemos uma repetição de juramentos ali, né? De uma confissão. O juiz, dita pelo juiz, e a gente repete: eu recebo fulano como meu esposo, como meu legítimo esposo, prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na doença, na dor, não é isso? A gente faz essa confissão, ambos fazem essa confissão ali diante do juiz, dita por ele. E ali a gente escreve o nosso nome naquele livro, tem as testemunhas que também escreve ali. Não é diferente quando a gente confessa a Jesus, quando a gente recebe a Jesus, quando a gente recebe esse sacrifício lá da cruz, que a gente confessa Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Por que nós temos que confessar, né? Jesus gosta que a gente abra a nossa boca para a gente confessar. Quando a gente crê com o nosso coração e quando a gente abre a nossa boca para confessar que nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, o próprio Deus lá no céu, com seu próprio punho, ele escreve o nosso nome no livro da vida. Você sabia disso? Jesus, o próprio Deus. Quando nós vamos casar ali diante do juiz, nós confessamos que nós recebemos aquele esposo como nosso único esposo, nós prometemos ser fiel até que a morte nos separe, e nós com o nosso punho, nós escrevemos o nosso nome naquele livro, nós deixamos registrado ali o nosso nome. Mas quando nós confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, o nosso nome, o próprio Deus, com o seu punho, ele escreve o nosso nome no livro da vida. E ninguém apaga o nosso nome de lá. Jesus diz assim, ó, Jesus, em uma das suas palavras, Jesus pregando ali diante dos fariseus, diante dos judeus, dos que criam e dos que não criam na sua palavra, Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Todos nós que confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, não fomos nós que decidimos, é o próprio Deus que nos trouxe até Jesus. Sabe o que é que Jesus diz? Quando nós recebemos esse chamado de Deus para receber aquele sacrifício na cruz, crendo que foi Jesus enviado para a nossa salvação, Jesus diz que ninguém que vem a mim, eu lançarei fora. Antes, eu ressuscitarei no último dia. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, e hoje ele está à destra do Deus Pai, nós ressuscitaremos também. Um dia ele voltará. Esse dia está bem próximo. Porque os sinais já estão sendo cumpridos. Muitos dos sinais já está sendo cumprido. Que Jesus está breve da sua volta. E se você crê nesta palavra que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele se entregou por mim e por você, recebe, confessa com a sua boca, para que Jesus lá no céu, para que Deus lá no céu escreva o seu nome no livro da vida. Creia com o coração, confesse com a sua boca, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Sabes o que está escrito no livro de Daniel? No livro de Daniel, no capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12. Diz assim, eu vou ler só a parte B. Livrar-se-á o teu povo de todo aquele que for achado escrito no livro.
aqui no livro de Daniel diz que haverá na terra uma grande tribulação. E o Senhor nos livrará dessa tribulação. Eu vou ler a parte do início para você entender. Naquele tempo, levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, no qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, tudo que nele for achado escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Está escrito para o nojo eterno, muitos em outras traduções diz para a vergonha eterna. E o Senhor ressuscitará. Diz a Bíblia que Jesus voltará. Jesus voltará. E os que estão no sepulcro, que dormiram, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, seremos transformados. Seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. E seremos transformados em um novo corpo. Um corpo incorruptível. Glória a Deus por esta palavra, né? E outros, irmãos, aqui diz que muitos serão ressuscitados. Eu entendo que não são todos, mas muitos serão ressuscitados para a vergonha, para o jugo e condenação. Aqui diz para a vergonha e para o despojo, para o nojo eterno, ou seja, para a condenação eterna. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. E o ímpio, ele não vai entender essa mensagem. Diz a palavra do Senhor que muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios perecerão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os entendidos entenderão. Você que entende desta palavra, que o sacrifício de Jesus na cruz foi para mim e para você, para que hoje nós viemos ter vida. Receba esta palavra. Recebe no teu coração. Confessa com a sua boca para a sua salvação, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e ninguém de lá apagará. E quando Jesus voltar, se nós não viéssemos, se nós não estiver vivo, estiver dormido em Cristo, no pó da terra, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Nós vamos acordar e ressuscitar para a glória do Senhor. E os que estão vivos serão transformados. E subiremos ao encontro deles nos ares. Receba esta palavra da parte de Deus. Em nome de Jesus. E receba Jesus no seu coração. Confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? E esta palavra que eu deixo para a meditação do seu coração nesse dia. Fique na paz do Senhor Jesus.